Motores gritando no limite, carros passando a mais de 300 km por hora na reta Mulsanne, mecânicos correndo nos boxes, pilotos lutando contra o cansaço, uma corrida que literalmente vê o dia virar noite e ainda se escuta a sinfonia dos pistões trabalhando. Isso não é apenas uma corrida, isso é praticamente uma guerra mecânica. E durante muito tempo existia uma marca que parecia simplesmente imbatível nesse campo de batalha. Uma marca italiana que dominava tudo, ano após ano, vitória após vitória. Eu tô falando da lendária Ferrari. E no centro de toda essa história estava um homem que respirava automobilismo em cada decisão que tomava: Enzo Ferrari. Mas o que muita gente não imagina é que foi justamente esse domínio que acabou provocando uma das maiores rivalidades da história do automobilismo. E a partir dessa rivalidade que nasceu um dos carros mais icônicos já criados. Mas eu vou te contar essa história depois da vinheta. Moço da boina aqui na área, e vamos falar de carro do jeito certo? Te convido a se teletransportar para a década de 60. Você é um piloto, está na França, no circuito de La Sarthe, e a cada 4 minutos você dá uma volta nesse circuito a 300 km por hora e faz isso durante 24 horas. Numa época que não tinha controle de tração, controle de estabilidade e muito menos freio ABS. Bom, se você acha isso loucura, saiba que a Ferrari já dominava essa loucura desde essa época. Enquanto outras marcas tentavam chegar perto, a Ferrari simplesmente continuava vencendo. E a cada vitória reforçava mais o prestígio da marca nas pistas e no imaginário de quem amava carros, né? Só que do outro lado do oceano, lá nos Estados Unidos, existia uma gigante da indústria que começou a olhar para esse domínio com um misto ali de admiração e também de ambição. Essa gigante era a Ford Motor Company. A Ford já era um colosso industrial, produzia milhões de carros, dominava o mercado americano. Faltava algo que a Ferrari tinha de sobra: prestígio nas pistas. Na cabeça do Henry Ford, ganhar corridas significava vender mais. E a Ford já vendia muito bem na América, e vencendo as corridas, ia vender muito mais. Então, ao invés de criar uma divisão de corridas do zero, com equipes, engenheiros, investimento em criações de protótipos e motores, surgiu uma ideia que parecia perfeita. Por que não tentar comprar a Ferrari? Sim, a ideia era unir a força industrial americana com a paixão italiana pelas corridas. E a Ford desde essa época já era um colosso, então para ela tudo tinha preço, até a Ferrari. E a Ford estava disposta a pagar. Durante meses, as negociações avançaram, engenheiros conversavam, executivos da Ford visitavam a Itália mais do que donos de Peugeot visitavam a oficina. Tudo indicava que aquele acordo iria acontecer. Mas foi justamente no último momento que tudo mudou. Quando o negócio parecia praticamente fechado, Enzo Ferrari simplesmente voltou atrás e cancelou a venda. E foi aí que a história tomou um rumo completamente inesperado. Quando a notícia chegou nos Estados Unidos, quem recebeu aquilo como uma verdadeira afronta foi o presidente da Ford na época, Henry Ford II. Dizem que ele ficou furioso. Não era apenas o negócio que tinha sido cancelado. Para ele, aquilo foi uma humilhação. Ele disse que o senhor não é Henry Ford. É Henry Ford II. Principalmente depois que uma modesta montadora italiana chamada Fiat adquiriu a Ferrari pouco tempo depois. E naquele momento nasceu uma decisão que mudaria para sempre a história das corridas. Henry Ford II determinou algo muito claro: se a Ford não podia comprar a Ferrari, então iria derrotá-la. Vamos construir um carro de corrida. Nós vamos acabar com aquela lata velha que só sabe vazar óleo na linha de chegada em Le Mans. E eu vou estar presente, assistindo. E não em qualquer corrida. A missão era vencer justamente onde a Ferrari reinava, nas lendárias 24 horas de Le Mans. Só que para fazer isso seria necessário algo totalmente novo. Um carro criado do zero, pensado exclusivamente para vencer essa batalha. Eles não iriam competir com o Ford Willys, né? Então a Ford teve que voltar atrás. Montou uma equipe de engenharia, comprou chassis da Inglaterra e contratou os melhores no quesito criar carros velozes. E foi assim que nasceu o projeto do carro que se tornaria uma lenda.
o Ford GT40. Quando você olha para esse carro pela primeira vez, já percebe que ele não foi feito para ser apenas bonito. Ele foi feito para ser rápido, absurdamente rápido. O carro que era extremamente baixo, largo e agressivo. O próprio nome vinha disso, 40 polegadas de altura, praticamente colado no chão. Cada linha do carro era pensada em velocidade. Mas apesar de todo o investimento gigantesco da Ford, o começo dessa história foi tudo menos glorioso. Os primeiros GT40 eram rápidos, sim, mas também eram frágeis. Motores quebravam, peças falhavam, e em várias corridas os carros simplesmente abandonavam antes do final. E a Ferrari continuava vencendo enquanto a Ford tentava desesperadamente encontrar uma solução. E foi nesse momento que entrou em cena um personagem que mudaria completamente o destino desse projeto: Carroll Shelby. Shelby era uma daquelas figuras lendárias do automobilismo, alguém que entendia de carros não como apenas máquinas, mas como extensões da própria paixão pelas corridas. Quando ele assumiu o desenvolvimento do GT40, tudo começou a mudar. O carro ficou mais forte, mais confiável e muito mais preparado para enfrentar uma prova brutal, como Le Mans. E depois de inúmeros testes, ajustes, noites sem dormir, finalmente chegou o momento da verdade. O momento que a Ford teria a chance de encarar a Ferrari de igual para igual na corrida mais difícil do mundo. Então chegamos ao ano de 1966. E novamente o palco era o mesmo, as lendárias 24 horas de Le Mans. A tensão na época era gigantesca. De um lado, a Ferrari defendendo seu domínio histórico. De outro, a Ford chegando com uma verdadeira frota de carros determinados a mudar aquela história. E depois de 24 horas de batalha intensa, quem cruzou a linha de chegada primeiro não foi um carro italiano. Foi um Ford GT40. Na verdade, não foi apenas um. Foram 3 carros da Ford que cruzaram a linha praticamente juntos, em uma chegada que parecia mais uma declaração ao mundo inteiro. Aquilo não era apenas uma vitória, era uma prova de que uma ideia nascida de orgulho, determinação e paixão pelo automobilismo podia realmente mudar a história. E talvez seja exatamente por isso que a Ford GT40 continua sendo reverenciado até hoje, porque ele não é apenas um carro de corrida antigo. Ele representa uma época em que as corridas eram movidas por algo diferente. Uma época em que engenheiros, pilotos e fabricantes colocavam tudo em jogo para vencer. Histórias como essa mostram que o automobilismo não é apenas sobre velocidade. É sobre paixão, rivalidade, coragem e máquinas que acabam se tornando verdadeiras lendas. E digo até que foi a partir dessa história da Ford que muitas outras montadoras de linha de produção começaram a se aventurar no mundo das corridas. Hoje é mais comum você ver montadoras ali como Renault, Peugeot, Volkswagen, Toyota, que produzem carros populares, estarem também envolvidas no automobilismo. Se você pensar em qualquer montadora hoje, vai ser até difícil ela não estar envolvida. E isso se deve à Ford, lá atrás, na década de 60, que fez o que parecia impossível acontecer. O filme Ford vs Ferrari retrata muito bem essa história e é um dos meus filmes preferidos. E um outro carro que surgiu de Le Mans e que também é respeitado até hoje se chama Porsche 930, o fazedor de viúvas. E se você quiser saber o porquê esse carro tem esse apelido, continua por aqui, porque o vídeo já está rodando na sua tela.